Bem, amigos, espero em Deus que vocês estejam bem, estejam em paz. E vamos pedir aos nossos amigos espirituais que nos auxiliem nesse nosso trabalho de hoje, mas em um estudo do Evangelho. E como em todas as atividades que nós fazemos, vamos pedir a esses espíritos, a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, que nos amparem. Tem misericórdia de nós, Senhor, fortalece-nos em espírito, para que possamos cada dia mais abrir nossos olhos para as verdades espirituais. Assim seja. Bem, irmãos, hoje nós vamos conversar sobre um dos capítulos bem importantes do Evangelho e que nós ainda temos muita dificuldade, não é? Que é o capítulo 17 do Livro dos Espíritos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Nós sabemos que perfeito só o Pai que está nos céus. Perfeição absoluta só Deus. E está lá no Livro dos Espíritos. Em pergunta primeira, né? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? E Kardec pergunta ao Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é direto. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus é a causa de tudo o que nós temos no universo. E é fácil para nós que já temos um pouquinho de conhecimento do Evangelho e da doutrina, perceber essa inteligência suprema de Deus pela sua obra. Basta olharmos para os 4 cantos do planeta que nós podemos sentir que o arquiteto, né, o engenheiro desta obra maravilhosa é uma inteligência suprema. E como também está lá no Livro dos Espíritos, tudo que está ao nosso redor foi criado. E para conhecermos a qualidade de uma obra, de um artista, né, para conhecermos o íntimo desse artista, basta a gente contemplar a sua obra. Então, a natureza, nós também de nossa vez, né? Porque o nosso corpo, o funcionamento dos nossos órgãos, o nosso cérebro e nós mesmos na condição de espíritos, que somos seres bem complexos, nós podemos também sentir, pressentir esta perfeição em nós. Então, perfeito, absoluto, só Deus. Mas nós fomos fadados à perfeição relativa. Fomos criados simples e ignorantes, mas com o objetivo principal, que é a evolução espiritual. Então, chegaremos sim à condição de espíritos puros, mas até nós chegarmos a essa condição de espíritos puros, a estrada é longa. Quanto mais nós nos esforçamos para melhorar as nossas tendências negativas, mais rápido esse processo se dá. Quanto mais insistimos em permanecer na nossa chamada zona de conforto, mais longo é este caminho. Mas não tenho dúvida, meus irmãos, todos nós chegaremos a esta condição, porque a lei de progresso
é uma lei universal. E desta lei nós não podemos fugir. Como não podemos fugir de nenhuma das leis de Deus? São as leis naturais que estão escritas em nossa consciência. Também está lá no livro dos Espíritos. Onde está, né, os códigos, ou onde o homem pode acessar, né, essas leis de Deus? E o Espírito de Verdade diz, na consciência. Exatamente para que nós não tenhamos a desculpa de que nós não sabíamos, não tínhamos conhecimento do bem e do mal, ou do caminho do erro e do caminho do acerto. Não, 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 não. Ela está escrita em nós. E, de fato, todas as vezes que nós cometemos algum equívoco, todas as vezes que nós cometemos algum erro, não precisa que nenhum irmão venha nos apontar e dizer, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não é necessário. No momento em que furtamos alguma coisa, no momento em que mentimos, falseamos, fazemos qualquer coisa que vá de encontro aos nossos princípios, nós, nesse exato instante, esse sinal vermelho, né? Alerta é acionado em nossos refolhos mentais, no mais íntimo do nosso ser. E nós sabemos que naquele momento nós estamos infringindo a lei e que também em algum momento haveremos de corrigir aquele equívoco. Então, as leis estão escritas em nossa consciência. Então, está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Já nos disse Jesus. Então, falamos. A perfeição absoluta nós não atingiremos porque esta só Deus tem. Mas um dia chegaremos à condição de ver o Pai Celestial face a face. O nosso Mestre Jesus nos promete isso. Diz que nós sim temos condição de chegar lá, como ele mesmo, enquanto encarnado aqui conosco, no período em que ele se sacrificou na condição de espírito crístico, né? Jesus, o Cristo, né? Ele se submeteu à provação, vamos dizer assim, ou fez o sacrifício de diminuir um pouco seu potencial de luz para estar mergulhado na carne e conviver conosco. E isso ele fez por muito nos amar. Né? Mestre Jesus é o governador do nosso planeta, então nos conhece, é o nosso irmão maior, e nos conhece muito bem, uma vez que ele presidiu a formação deste planeta, e a gente pode ver isso no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que fala exatamente sobre esta questão. E alguns outros livros, como Exilados do Capela, e outros livros que falam sobre isso. Então, o Mestre Jesus nos concita isso. Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. O que é que o Mestre Jesus quer nos dizer aqui, meus irmãos? O que hoje as nossas grandes empresas, né, as macroempresas, exigem dos seus funcionários, que é o quê? Excelência. Então, o Mestre Jesus, há mais de 12.000 anos atrás, já solicitava de nós que nós fôssemos excelentes naquilo em que estivéssemos fazendo.
Lembra que tem uma passagem do Evangelho em que ele diz assim: se te pedem para caminhar com ele 1000 passos, caminha 2000. Se te pedem uma camisa, né, uma veste, dá também a túnica. O que é isto? Sempre faça o seu melhor, sempre faça além daquilo que você acredita. Por quê? Porque o Mestre Jesus conhece o nosso potencial e sabe que nós temos condição de dar muito à seara do Cristo, que podemos dar muito para o crescimento da humanidade. Então, nós espíritas, nós sabemos o nosso papel na sociedade, ou pelo menos deveríamos saber, porque o espiritismo, o objetivo principal é o quê? É a transformação da humanidade. E se estamos hoje encarnados aqui, é porque nós temos também um objetivo neste ambiente e neste momento, uma vez que nada acontece por acaso. Dentro dessas leis de Deus que são imutáveis, as leis dos homens, elas mudam conforme a necessidade, conforme o período. Nós já tivemos aí várias leis que foram alteradas, várias leis humanas. Cada país tem a sua constituição nesse planeta, cada país rege, né, ou é regido por uma lei específica, mas as leis universais em todos os países deste globo, em todos os globos do nosso sistema solar, que é o que mais próximo nós temos, é o que nós podemos falar com um pouquinho de propriedade, as leis universais, as leis físicas, leis químicas, leis biológicas são as mesmas. Por quê? Porque são as leis de Deus. Então, aqui também ele pede o quê? Que sejamos diferenciados. Porque se compreendemos a sua, a sua missão, né? Se compreendemos o que o Mestre Jesus veio fazer aqui, neste planeta, que foi nos instruir, nos dar as coordenadas para esse crescimento espiritual, para essa evolução, nós não podemos nos comportarmos como os outros que já estão aqui e que não conseguem avançar exatamente porque não querem ser diferentes para melhor. Então, hoje nós vemos em nossa sociedade falando sobre todas essas multiplicidades que tem aí. Na natureza, nós temos as diversidades biológicas. Vejam nas plantas, nos animais, a quantidade de espécies que tem, porque faz parte do código genético do planeta a diversidade biológica. E cada dia surgem novas espécies. Por quê? Porque o próprio Mestre Jesus Cristo diz: o Pai trabalha até agora. Deus não deixa de criar, não para de criar. Então, nós precisamos ser, diferentes. Então, por que que eu vou amar só aquele que me ama? Todas as outras pessoas fazem isso. O que eu preciso me esforçar é para fazer exatamente o inverso, ou diferente das pessoas, que é amar ou me esforçar para amar aqueles que se declaram meus inimigos. E por que eu digo aqueles que se declaram meus inimigos? Porque nós, com o conhecimento evangélico que nós já temos, com o conhecimento da doutrina espírita que nós já temos, nós não nos cabe mais a posição de sermos inimigos de quem quer que seja. Eu não posso mais me dar o luxo de dizer que odeio e que aponto A e B como meu inimigo, porque eu não quero conviver com aquela pessoa, eu quero me apartar daquela pessoa. Eu não posso mais fazer isso, porque eu compreendo, eu já sei que o caminho inevitável é o caminho do amor, é o caminho do perdão, é o caminho da reconciliação. Por quê? Porque é inevitável. E se é inevitável, quanto mais rápido eu faça, mais rápido eu terei resolvida essas questões. Então,
os publicanos, ou seja, as pessoas que vivem ao nosso redor, convivem dessa maneira. Então, eu preciso ser diferente e fazer diferente. Por quê? Porque eu tenho um mestre que foi e é diferente de tudo que nós já vimos, uma vez que ele modificou a face da humanidade. Tivemos vários exemplos de líderes que vieram, sim, alguns antes do Mestre Jesus, outros até depois do Mestre Jesus, nos conclamar, nos chamar a despertar, ou o que Joana de Ângeles chama de despertar da consciência. E de que consciência ela fala? A consciência espiritual. Termos despertar para a nossa condição espiritual, uma vez que não somos um corpo, né? Nós utilizamos um corpo físico para os nossos processos reencarnatórios, para o nosso processo de evolução espiritual, mas nós não somos esse corpo. Eu não sou Luciana Lima, eu estou na condição, hoje, estou vestindo essa roupagem, adotei este nome, tenho uma vida material hoje, mas eu não sou isso. Eu sou um espírito no caminho evolutivo, lutando para crescer espiritualmente. Daqui a pouco eu vou deixar essa roupa, este corpo físico, vou retornar à pátria espiritual, que é a verdadeira casa, é a minha verdadeira pátria. Permanecerei lá por um tempo, que é o chamado período de erraticidade, e depois retornaremos aqui novamente para o campo de batalha, porque é aqui que nós provamos aquilo tudo que estamos aprendendo. E quando eu retornar, tomarei um outro corpo, terei uma outra persona, serei, né, outra representação desse espírito em processo evolutivo. Então, nós não somos isso aqui, não somos esse ambiente material. Nós utilizamos esse ambiente para o nosso progresso espiritual. E aí a gente vai para o Livro dos Espíritos, que é dentro do Pentateuco da doutrina espírita, né, meus irmãos? Nós temos cinco livros básicos da doutrina: Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e Inferno. São 5 livros básicos do Pentateuco da doutrina, e outros tantos livros que nós temos que nos auxiliam muito nesse entendimento do nosso processo evolutivo. Então, nós temos aqui uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 894. Há pessoas que fazem o bem de maneira espontânea, sem precisar vencer nenhum sentimento contrário. Têm tanto mérito quanto as que têm de lutar contra suas próprias naturezas e que a superam. Por que nós trouxemos essa questão do Livro dos Espíritos? Porque quando se fala em imperfeição, a maioria das pessoas diz assim: ah, não, mas a carne é fraca, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Não temos mais espaço nem tempo para pensar desse jeito, meus irmãos. O espírito é forte, então ele fortalece também a carne, também o corpo físico. Porque podíamos pensar nisso antes, quando não tínhamos o entendimento de que este corpo é comandado por um espírito. Então, as imperfeições estão no espírito, que transmite ao seu corpo intermediário, que é o perispírito, que, por sua vez, transmite essas impressões para o corpo físico. Então, quem pensa, quem sente, quem projeta, quem age, sou eu, espírito. Este corpo reflete o que existe dentro de mim. Então, há pessoas que fazem o bem de maneira simples, e aí o Espírito de Verdade responde a Kardec. As que não têm de lutar é porque nelas o progresso já está realizado. Por quê?
o processo evolutivo, a caminhada para a perfeição relativa, ela é trilhada dia após dia, minuto a minuto. Emmanuel diz, né? Modificar nem que seja 1 milímetro por dia. Porque se a gente for, se conseguirmos modificar algo de negativo em nós 1 milímetro por dia, ao longo do mês, quanto nós já mudamos? Ao longo do ano, quanto nós já mudamos? Ao longo de 10 anos, 50 anos, 100 anos, ao longo de uma existência, ou melhor, de uma vida física, porque a existência, né, é a vida espiritual, então toda a existência, ao longo de uma encarnação, se nós conseguirmos nos esforçar para modificar 1 milímetro por dia, o quanto nós não teremos modificado? Então, aquelas pessoas em que o bem já é espontâneo, é porque nela o progresso já está realizado. Lutaram antes e venceram. E aqui é importante, que quando nós falamos em ser de perfeitos, às vezes nós temos o equívoco de observar aqueles espíritos que já alcançaram o processo evolutivo, os santos, né? Os médiums, que nós temos como exemplo de processo mediúnico, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira. Esses espíritos não foram criados já no processo em que eles estavam evoluídos de forma nenhuma. Como dizem por aí, é gente como a gente. E é bom que a gente fale assim, entenda isso. Divaldo teve seus problemas na juventude, precisou vencer muitas imperfeições para ser o diamante lapidado que é hoje. Chico Xavier, nós temos aí os livros, lindos casos de Chico Xavier e outros tantos que falam, que mostram a luta que esse espírito teve para conseguir vencer as limitações da matéria. Porque a matéria nos limita, meus irmãos, não tenhamos ilusão quanto a isso, não. Quando estamos no processo de erraticidade, antes, né, entre uma encarnação e outra, nós estamos livres desta coraça, né? Nós estamos livres desse escafandro, né, que alguns espíritos falam que é escafandro, é aquela roupa que o mergulhador usa para ir para as profundezas do oceano. Então, a roupa é um equipamento pesado e que limita, né, os seus movimentos. Então, o corpo físico funciona como um escafandro para nós espíritos. Limita a nossa capacidade de percepção do ambiente, principalmente em que nós vivemos. E nós precisamos vencer a resistência desse escafandro para, enquanto encarnados, buscar a lucidez, buscar as impressões espirituais. Para estas, os bons sentimentos não custam nenhum esforço, suas ações parecem todas naturais. Para elas, o bem tornou-se um hábito. É isso que nós precisamos compreender. Para aquelas pessoas que já se conscientizaram de que o caminho mais rápido para chegar no processo evolutivo é o amor, o caminho mais rápido para chegar a sermos perfeitos, como o nosso Pai Celestial é perfeito, é o amor. Agora, não o amor dessa forma que nós compreendemos aqui. Não é o estar com o outro, querer, né? Muitas vezes confundir o amor com aprisionamentos, com egoísmo e tantas outras coisas, não. Ainda precisamos estudar muito sobre este amor crístico, esse amor universal. Ainda temos uma estrada muito grande para compreender isso. Mas para essas pessoas, isso já se tornou um hábito. Fazer a caridade se tornou um hábito. Agora, a verdadeira caridade não é a caridade simplesmente de doação de bens e coisas materiais. Não. Isso aí é o início, é o start. É quando nós começamos no processo caritativo, em que nós fazemos campanha do quilo, campanha do agasalho, né? E tantas outras coisas. Mas chega um momento em que nós percebemos que isto
pouco para o tanto que nós temos para dar. E aí deixamos ou ampliamos a doação de coisas materiais por doar-se. Além de darmos as coisas materiais, nós passamos a nos doar para o nosso semelhante. É quando compreendemos que além do sapato, além da roupa que nós vamos dar àquela criatura, nós precisamos dar atenção, olhar para aquela criatura, olhar no seu olho para perceber as verdadeiras necessidades espirituais. As chagas, não as chagas que estão fora no corpo físico, não as feridas, as pústulas, né? as petequias que estão no corpo físico, mas as chagas que estão na alma daquela criatura. Porque muitas vezes aquela criatura está na rua, num ambiente em que não é o seu ambiente natural, ninguém deveria viver na rua. Se está ali é porque tem um motivo, tem uma enfermidade. E essa enfermidade está onde? Dentro da própria criatura, no seu espírito. Então, quando nós começamos a ter esse olhar com essas criaturas, nós passamos a fazer a caridade espiritual que está lá no Evangelho. Porque nós começamos a ver aquele semelhante, ter empatia. O que é ter empatia? Não é viver a vida do outro, é colocar-se naquela posição e sentir, né, o que o outro está sentindo naquele momento. Como ainda estás bem longe da perfeição, esses exemplos espantam pelo contraste e são mais admirados por serem raros. Mas sabeis que nos mundos mais avançados, o que aqui é exceção, lá é a regra. E hoje nós estamos na condição, nosso globo está passando pela transformação, pela tão esperada transição planetária. Agora, nós somos, meus irmãos, extremamente imediatistas. Nós pensamos que o processo de transição planetária, de provas e expiações para um planeta regenerador, vai ser da noite para o dia. Eu, Luciana Lima, vou alcançar isso? Provavelmente não, pelo amor de Deus. As mudanças, elas têm que ser paulatinas, elas não ocorrem assim, da noite para o dia. Somos nós que queremos crer que ocorre assim, mas a verdade não é. Porque não é o planeta, estrutura física que vai evoluir sozinho, não. Somos nós, espíritos, habitantes, né, terráqueos, habitantes deste planeta, que iremos evoluir com ele ou não. Por quê? Porque temos algo que o Pai Celestial nos presenteou, que se chama livre-arbítrio. Deus, ele é tão misericordioso, tão bondoso, que ele não nos manipula. Ele nos deu a livre escolha, apresentou-nos dois caminhos, o caminho do acerto e o caminho do erro. A escolha sempre, sempre, sempre é nossa. O que nós aprendemos é que quando escolhemos o caminho do erro, nós faremos uma volta maior, faremos um percurso maior e mais difícil do que se escolhermos o caminho do acerto. Qual a menor distância entre o ponto e o outro? Né? Matemática básica, uma reta. Então, quando eu sigo o caminho reto, que é o caminho do acerto, mais rápido eu saio do ponto A para o ponto B. Agora, se eu prefiro o caminho do erro, o caminho do desacerto, né? O caminho da dor que eu vou escolher. Então, esse caminho da dor ele é mais tortuoso, né? É o chamado atalho, que às vezes a gente quer pegar e nós não sabemos os perigos que se apresentam nesse caminho do atalho. 95. Além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? Bem, eu já tenho exemplo de perfeição. Quem é o meu exemplo de perfeição na Terra? Está lá no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta.
Quem os homens podem buscar para poder se guiar nesse processo evolutivo? O Espírito de Verdade direto. Vede Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Modelo e guia da humanidade é Jesus. Então, os outros espíritos que também já estiveram aqui e nos trouxeram algumas nuances de exemplos de mudança de caráter, de comportamento. Nenhum desses espíritos tiveram ou tinham ou têm a envergadura, a condição do Mestre Jesus. Então, Jesus é o espírito mais puro que já esteve aqui no nosso planeta. Não tem nenhum espírito que o supere na sua condição evolutiva. Então, quais as características? Já temos o exemplo maior de perfeição que é Jesus Cristo. O que é que caracteriza um ser que ainda está se trabalhando para modificar as suas tendências equivocadas? E aí a gente tem o Livro dos Espíritos, é um livro, meus irmãos, que precisa ser o nosso livro de cabeceira, porque todas as questões que falam no nosso fundo, no nosso íntimo, no nosso coração, a gente tem a resposta lá no Livro dos Espíritos. O interesse pessoal. Basta tocar no interesse pessoal para colocar o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é a coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. O que é o interesse pessoal? O egoísmo. E também está lá no Livro dos Espíritos. A chaga da humanidade é o egoísmo. E nós ainda temos essa chaga em nós. Por quê? Porque quando nós colocamos os olhos em alguma coisa, o que é que primeiro nós pensamos? Em nós. Eu quero aquilo. Eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eu quero. E também dos empecilhos para o nosso processo evolutivo, a nossa transformação, para chegarmos a esta perfeição relativa, é a diferença de ser e ter. E quem nos fala muito bem sobre isso é Joana de Ângeles em seus diversos livros que nós temos aí, psicografado por essa veneranda, por esse espírito magnânimo. Esse interesse pessoal, porque primeiro nós pensamos em nós, para depois pensarmos no nosso semelhante. Então, o que identifica, o que pode nos identificar em que patamar evolutivo nós estamos, né? Nós temos a escala espírita, né? Se ainda estamos bem na condição de espíritos imperfeitos, alguns até ainda com nuances de espíritos primitivos. Primitivos, meus irmãos. Porque muitos dos nossos irmãos que vivem conosco ainda estão num estágio de consciência tão inferior que não consegue vencer a fase do atender às necessidades básicas evolutivas, que é a alimentação, né? A satisfação sexual, a necessidade de ambientação ou de moradia. Essas são as necessidades básicas quando ainda estamos nos primeiros patamares de consciência. Quem nos fala isso também é Joana de Ângeles no livro O Ser Consciente, quando ela fala dos 5 níveis de consciência. Então, o que caracteriza ainda a nossa imperfeição moral é exatamente esse interesse pessoal. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende a sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro sob um ponto de vista mais elevado. Por isso falamos ser e ter. Nós pensamos, nós nos iludimos
achando que as coisas materiais que nos rodeiam são nossas. Como, meus irmãos, o que é que nós temos de nós? Nada. A única coisa que nós temos é aquilo que nós podemos levar quando a gente partir daqui, do plano material para o plano espiritual, que é a nossa casa. Quando a gente retornar para a nossa casa espiritual, o que é que nós vamos poder levar? Só aquilo que nós conquistamos, que são as conquistas morais, ou os equívocos que não conseguimos corrigir, que não conseguimos ajustar. Porque de tudo isso aqui que nós às vezes lutamos tanto para ter e trabalhamos e às vezes perdemos o sono, sacrificamos os nossos familiares, nosso companheiro, nossos filhos, nossos pais, para ter coisas materiais. E quando chega o momento, nós começamos a compreender que tudo isto vai permanecer aqui, porque a matéria origina a matéria, o que é da matéria é matéria, o que é do espírito é espírito. E nós não levaremos nada disso. Se não levaremos nada disso, por que valorizamos tanto? Porque ainda está no nosso nível evolutivo valorizarmos aquilo que nós conseguimos ver, pegar, sentir, cheirar. É nosso estado de consciência ainda materializado. Então, precisamos espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. Quanto mais rápido nos conscientizarmos que tudo isso aqui está disposto para nós, para nos auxiliar neste processo. O espírito ele não pode ligar-se diretamente à matéria, está lá no livro dos Espíritos. Então, ele precisa de um intermediário. Então, o espírito, nós, na condição de espírito, para evoluir, nós precisamos desenvolver um perispírito, para que no desenvolvimento desse perispírito, que utiliza a matéria-prima que está no globo, a gente também vê lá no livro dos Espíritos, é o fluido universal. Então, nós aqui na Terra temos um perispírito compatível com o planeta Terra. Os outros planetas, os espíritos que lá habitam, terão seus corpos compatíveis com aquele planeta que está lá. É assim as leis de Deus. Porque não existe mágica nas leis de Deus. Como não existem milagres. Está lá no livro A Gênese. Nós estudamos isso. Os milagres, né, feitos por Jesus são explicados. Por quê? Porque o milagre é uma derrogação da lei de Deus. Jesus Cristo veio derrogar a lei? Não, ele disse que veio dar cumprimento. Então, ele não poderia ser o primeiro a infringir essa lei do Pai. Então, nós precisamos compreender essas coisas, aprender, meus irmãos, para vivermos melhor nesse ambiente. Então, as pessoas ainda, a maioria ainda estão materializadas. Aí vem a função principal da doutrina dos espíritos, a transformação da humanidade. Nós precisamos ajudar as pessoas a abrir os olhos, despertar para as verdades espirituais e desmaterializar essas pessoas, ensiná-las de que tudo isto aqui serve para que tenhamos uma vida mais confortável, mas que isso aqui tudo vai passar, que nós não precisamos viver em função dessas coisas materiais, porque ao chegar o momento da nossa partida, nada disso nós vamos levar. Nem esse corpo, que eu diga meu corpo. Onde que é meu corpo? Nada pode ser considerado nosso se em qualquer momento a gente pode perder. Só podemos considerar como nosso aquilo que permanecerá para todo sempre conosco. Então, eu posso dizer que esse braço é meu? Não. Pode acontecer um acidente e eu perder este braço material. Se eu perdi, ele era meu? Não. Se eu perdi, ele pertencia a alguém. E neste caso, ele pertence ao ambiente material do qual ele veio. Para o pó, do pó viestes, para o pó
retornarás. Então, ó, precisamos trabalhar este desapego para a nossa libertação da materialidade e ajudar ou auxiliar nesse processo de perfeição relativa. E aí, uma das perguntas do Livro dos Espíritos que eu mais medito, quase que em todas as nossas conversas, nós colocamos essa questão. A 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Depende, né, da tradução. Mas pode o homem, através de seus esforços íntimos, vencer as suas más tendências, as suas más inclinações? E a espiritualidade diz sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta, como são poucos dentre vós os que se esforçam. Então, muitas vezes nós não vencemos as nossas tendências porque nós não queremos verdadeiramente vencê-las. Ainda vivemos em um mundo de vícios, né? Um mundo de imperfeições, porque a maioria de nós ainda se compraz, ainda gosta de manter essas imperfeições. Chico Xavier dizia que a tentação é como um cachorro imenso que fica nos perseguindo, né? Ele fica correndo atrás de nós. E nós, no íntimo, ficamos querendo que ele nos alcance. Compreenderam, meus irmãos? A tentação é isso. É aquilo que nós, no fundo, no nosso íntimo, desejamos ainda para nós. Então, às vezes, nós deixamos que a tentação nos vença. Por que ela nos vence? Porque no íntimo ainda queremos experimentar esta tentação. Então, nós não nos esforçamos, e é o Espírito de Verdade que diz isso. Às vezes, o nosso esforço é mínimo para vencermos essas limitações, vencermos essas tentações. Então, precisamos ter vontade, precisamos realmente querer. O que é que está faltando, Luciana, para você evoluir? Está faltando minha vontade em realmente querer. Eu vou evoluir, eu vou mudar da noite para o dia? Será que Paulo de Tarso, a sua mudança ocorreu realmente na estrada de Damasco? Vamos ler o livro Paulo e Estevão para saber se a mudança de Paulo foi exatamente ali, quando ele esteve diante do Mestre Jesus. Será que foi? Ou será que antes daquele momento não houve todo um processo, vários acontecimentos para culminar naquele instante? Então, nós não temos condição de evoluirmos, de sermos perfeitos da noite para o dia, não. Por quê? Porque ninguém evolui por nós. Ninguém passa pelas provações e pelas expiações por nós. Agora, um dos primeiros passos que nós precisamos ter é exatamente a consciência dos nossos defeitos e das nossas principais limitações. E isso a doutrina espírita nos faz. A doutrina dos espíritos é a doutrina da verdade. Ela nos coloca diante de nós um espelho em que nós refletimos a nossa imagem. E todos os dias, no dizer ou no exemplo, no conselho de Santo Agostinho, né, ele diz: faça como eu fazia na minha última encarnação. Antes de dormir, eu refletia tudo o que ocorreu naquele dia. Será que eu não machuquei alguém? Será que eu não feri ninguém? Será que eu fiz tudo bem que eu poderia ter feito nesse dia? E todos os dias, se nós fizermos esse exame de consciência, nós vamos perceber lucidamente em que patamar evolutivo nós estamos. E poderemos fazer um balanço, ou como hoje nós chamamos no checklist, daquilo que eu já venci e aquilo que eu ainda tenho, a estrada longa que eu ainda tenho a percorrer. 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para suportar suas paixões. Meus irmãos, Paulo já dizia, nós estamos envoltos em uma nuvem de testemunho. E quem são esses testemunhas? São os espíritos desencarnados
e os espíritos encarnados. Porque nós que nos declaramos espíritas cristãos, espíritas, que seguimos esse mestre, Jesus, nós somos observados. São levados em conta o que nós falamos, o que nós fazemos, como nós nos comportamos. Ou até quando nós nos eximimos de determinadas posturas, de determinadas posições. Às vezes, nós precisamos sim nos colocar em determinadas situações difíceis. Por quê? Porque nós temos que mostrar uma postura coerente com aquilo que nós pregamos. Então, para nós, o errado é errado e o certo é certo. Como algumas pessoas dizem, e o mundo está tão louco que hoje o errado é que está certo. Não, 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 não. O errado sempre vai ser errado e o certo sempre vai ser certo. E eu preciso me colocar nesta posição e quem vai ser a minha bússola? O Evangelho. Quem vai ser o meu modelo? Jesus Cristo. Então, se eu tiver dúvida em qualquer situação que eu venha a tomar, se eu tiver dúvida em qualquer posição que eu venha a tomar, eu pense o que faria Jesus no meu lugar? O que faria um espírito evoluído? Como ele se colocaria diante dessa posição? Só aí nós já limitamos a impulsividade. Só em parar para refletir, nós já evitamos de cometer o erro da arrogância, da prepotência, né? Ou da precipitação. Só em pararmos um pouquinho para refletir como agiria Jesus neste momento. Se ele orar a Deus e a seu protetor com sinceridade, os bons espíritos certamente virão em sua ajuda, porque é a missão deles. Então, em qualquer posição, em qualquer situação que eu esteja, meus irmãos, a oração sempre vai me auxiliar. Tem uma passagem do Evangelho que eu acho muito interessante, que ele fala sobre as questões, as provas voluntárias, né? O que acontece comigo de equivocado hoje, ele diz, a maioria dos nossos males procedem pelo abandono voluntário dessas doces e meigas palavras, que as palavras do Evangelho. Então, muitas vezes nós sofremos porque nós não paramos um instante para orar a Deus. Pedir orientação, Pai, o que eu devo fazer? Me ajuda, Senhor. Por que nós precisamos orar? Eu refleti muitos anos com relação a isso. Porque a gente às vezes pensa assim, Deus sabe de tudo. Deus conhece as minhas necessidades, então eu não preciso estar pedindo. Será, meus irmãos? E a condição da humildade e nos colocarmos diante deste ser supremo e reconhecer a nossa pequenez. É no momento da oração. Não é uma reza, não é eu falar palavras vazias para ocupar um tempo, não. É eu verdadeiramente me colocar diante de Deus com todas as minhas imperfeições e dizer, Senhor, eu não estou conseguindo. Eu não compreendo, me ajude a passar por essa prova, por essa expiação. Nesse momento, os espíritos serão concitados, convidados pela nossa faixa mental de solicitação e de súplica para nos ajudar. E, lógico, utilizar também este momento de oração para agradecimento. Quanto nós temos a agradecer a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais por tantos benefícios que nós temos ao longo do nosso dia. Bem, os bons espíritas. Quais as características dos bons espíritas? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos seus esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, vai se conhecer os espíritas pela roupa que veste, pelos livros que carrega consigo? Não.
Vai se reconhecer os espíritas pela luta que ele tem diária para vencer as suas más inclinações. Bom espírita e bom cristão, o espiritismo não vem instruir uma nova moral. O espiritismo, ele veio para fazer o quê? Como o próprio Mestre Jesus Cristo diz, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Então, o espiritismo não é uma nova religião, não é uma nova moral. Por quê? Porque a moral está ao lado das leis espirituais, como a gente falou lá no início, que são imutáveis. As leis espirituais não se alteram. A moral é a mesma desde os primórdios. Desde que o primeiro ser humano, né, pisou, desenvolveu-se neste planeta Terra, ele já trazia em sua consciência todas as leis. E as leis morais em que diz que a liberdade dele se limita onde o espaço da liberdade do outro. Que a sua condição, né, se limita dentro da limitação e do espaço do outro. Então, quando nós respeitamos o ser humano como ser humano, como nosso irmão, como um igual a nós, as relações começam a modificar-se. Hoje nós estamos vendo a situação em que o nosso planeta está passando, né? Que esta pandemia veio para nos alertar para aquilo que os espíritos, né, as lápides com o espiritismo, né, as lápides foram abertas e os espíritos vieram falar aquilo que os homens não estavam falando, né? O espiritismo veio em uma época em que precisava se resgatar as verdades espirituais. Por quê? Porque os homens estavam utilizando a figura de Deus e a figura de Jesus equivocadamente. Hoje ainda está acontecendo? Ainda está acontecendo. Só que hoje nós temos as instruções. Hoje nós temos um pouquinho de conhecimento. E a esmagadora maioria das pessoas do globo tem hoje acesso à informação. Agora, nós precisamos o quê? Ter um filtro desta informação, ou da quantidade de informação que nós estamos tendo. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que está todos os dias na casa espírita. O verdadeiro espírita não é aquele que está em todas as reuniões doutrinárias da casa, em todas as reuniões de passe, em todas as reuniões mediúnicas. Não, meus irmãos. Basta escolhermos um trabalho espiritual e estarmos nesse trabalho em espírito e em verdade. Ao entrar no gabinete mediúnico, eu que sou médium, eu me colocar na condição de servo de Deus e dizer, como Paulo de Tarso, eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? E aí esquecer de tudo que está lá fora. Se eu estou dentro da doutrina, no salão doutrinário assistindo uma palestra, esquecer tudo que está lá fora, porque aquele é o meu momento com Deus. Sou eu e Deus naquele momento. E a instrução vai me auxiliar, vai me ajudar a vencer as más tendências, as más inclinações e modificar hábitos. Joana de Anjos fala também nisso. Hábitos todos nós temos, bons ou maus. O que precisamos fazer é substituir os maus hábitos em bons hábitos. Porque dois corpos não conseguem estar no mesmo local no espaço. Energia e fluido nós não destruímos, nós transformamos. Então, se eu tenho um hábito negativo, eu não vou eliminar tão somente esse hábito. Eu preciso modificá-lo para que no espaço em que tinha um hábito equivocado, eu venha preencher com um hábito bom. Então, é assim que se reconhecem os verdadeiros espíritas.
E uma das coisas também mais difíceis para nós no processo de evolução ou no processo de transformação para a perfeição relativa é o cumprimento do dever. Meus irmãos, como é difícil para nós cumprirmos o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Divaldo Franco diz, né? Aos outros eu deixo a opção de serem do jeito que quiserem ser. A mim eu tenho o dever de ser uma criatura melhor todos os dias. Então, o meu irmão, se ele quiser evoluir, se ele quiser crescer, cresceremos e evoluiremos juntos. Se ele não quiser, se ele quiser permanecer estacionado no seu processo evolutivo, eu vou entender, eu vou respeitar. Mas o meu dever é seguir adiante, para frente e para o alto. Por que é tão difícil o cumprimento do dever? Onde encontramos orientação para seu fiel cumprimento? Onde começa e onde termina o dever? A gente vê essa passagem no Evangelho, segundo o Espiritismo. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal alegando ignorância de seus efeitos. Então, o que é o dever? É eu ir no refolho da minha alma e buscar a minha consciência. Então, o exercício, a prática do dever, é eu trazer para a realidade o que está escrito na minha consciência, que é a lei de Deus. Então, se o meu filho desta encarnação, aquele espíritozinho que Deus colocou sobre minha tutela, fez alguma coisa errada com um coleguinha na escola, é o meu dever reconhecer que ele está errado e o coleguinha da escola que está certo. Porque no momento em que eu corrijo o seu erro e faço com que ele veja que ele errou, ele vai aprender que o dever é a gente ver a ser justo, ser coerente. Faz parte do dever eu compreender que, estando eu e uma outra pessoa no trabalho espiritual, a espiritualidade trabalhadora do bem, ou o dirigente da casa, ou o presidente da casa, convidou-a para um determinado trabalho. Mesmo que eu, no íntimo, quisesse muito aquela atividade para mim, quisesse muito aquele trabalho para mim, mas provavelmente eu não esteja preparada neste momento para esse trabalho. O dever vai me dizer isso. A igualdade. E, principalmente, a igualdade face à dor. Tem um palestrante espírita, Haroldo Dutra, né? Em uma de suas palestras, ele diz que a dor nivela-nos todos no mesmo patamar. Porque a dor do brasileiro, a dor da perda de um filho, ou de um companheiro, né? De um emprego, ou seja, a dor, de um modo geral, é a mesma no brasileiro, no americano, no holandês, no chinês, no japonês. A dor é a mesma, eu vou chorar, eu vou sofrer do mesmo jeito aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Por quê? Porque nós somos iguais perante Deus, meus irmãos. Não há diferença, Deus nos ama a todos da mesma forma. E como nós já estamos chegando na parte, né, final da nossa conversa, o tempo, né, meus irmãos, passa bastante rápido. Dentro deste capítulo, a gente vem conhecer um dos textos mais complexos e completo que tem sobre as caracteres do homem de bem, ou os caminhos, o passo a passo. O Evangelho é a bússola. E aqui nesse texto do homem de bem nós temos a receita.
receita. São os ingredientes que nós vamos colocar para produzir, né? Para chegarmos a sermos realmente um dia, porque seremos, meus irmãos, um dia um homem de bem. Então, nós vamos ler, porque o tempo já está um pouquinho apertado, e peço aos irmãos, aqueles que por acaso estejam nos ouvindo e não conheçam esse texto, busque neste capítulo Sede Perfeitos, porque é maravilhoso para nós. O homem de bem. Como pode o homem verificar se está cumprindo verdadeiramente a lei de justiça, de amor e de caridade? O homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Deposita fé em Deus e sabe que nada acontece sem sua permissão. Tem fé no futuro, por isso coloca mais importância nos bens espirituais do que nos temporais. Sabe que as dores e vicissitudes da vida são provas ou expiações, por isso é resignado. Possui sentimento de caridade e amor ao próximo, sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos bens que espalha. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de si mesmo. É bom, humano e benevolente para com todos, sem olhar raça, etnia ou credo. Todos são seus irmãos. Respeita nos outros suas convicções sinceras. Em todas as circunstâncias, toma por base a caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Toma Jesus por modelo e perdoa. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência. Que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Não se compraz em ressaltar os defeitos alheios. Estuda suas próprias imperfeições e procura incessantemente combatê-las. Vive de modo a que hoje esteja melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Evita salientar suas qualidades às expensas dos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que o que foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens terrenos, porque sabe que deles terá que prestar contas. Se tem homens que eles são subordinados, trata a todos com humildade e respeito. Se é subordinado, cumpre seus deveres fielmente. Respeita os direitos naturais de seus semelhantes, como quer que os seus sejam respeitados. E essas são algumas das qualidades do homem de bem. Então, quando a gente vê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, nós paramos para refletir se desses passos, quais que nós já estamos conseguindo fazer e quais os que ainda nós não conseguimos. É natural isso? É. O processo evolutivo é assim mesmo. Nós estamos ainda saindo da fase da infância espiritual para chegar na fase da maioridade espiritual. Estamos em um momento riquíssimo no nosso planeta, meus irmãos. Aproveitemos. Porque hoje a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas nós estamos tendo a oportunidade de ensinar às pessoas o que é ser bom. E aí a gente vai novamente para o Mestre Jesus, quando alguém chega para ele e diz assim, bom mestre. Ele diz, por que me chama de bom? Bom, só o Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, que possamos ensinar às pessoas, educá-las espiritualmente, para vencermos a ignorância, vencermos a materialidade, porque são os principais empecilhos ao progresso da humanidade. Vencendo a ignorância, nós abrimos os olhos das criaturas para as verdades espirituais, né? E vencendo a materialidade, nós ensinamos as criaturas a verem o mundo espiritual, que é
a nossa verdadeira essência. Então, mais uma vez, agradecemos aos nossos irmãos pela indulgência de ouvir as nossas palavras, ao tempo em que agradecemos a Deus pelo dom da vida, ao Mestre Jesus por ter vindo até nós ensinar através do exemplo o seu evangelho. E agradecemos aos trabalhadores das casas espirituais, todas elas, todos os espíritos que trabalham para a exemplificação, a disseminação, o crescimento do evangelho em todas as criaturas. Paz para todos. Assim seja.